Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo com o meio ambiente. A pandemia foi apenas um respiro para o clima e as emissões globais de CO2 voltarem a se aproximar de níveis recordes. Os confinamentos frearam brutalmente a economia mundial e, com isso, a poluição do planeta pelo consumo de energia fóssil. As emissões totais caíram 5,4% em 2020, mas devem voltar a subir 4,9% em 2021, a menos de 1% do recorde de 2019. As emissões de gás e carvão são particularmente preocupantes, uma vez que vão crescer este ano mais do que caíram em 2020. O relatório constata que a reativação econômica voltou a se basear nos combustíveis fósseis. As emissões devido ao petróleo devem aumentar 4,4% em 2021 e não voltarão aos níveis de 2019, mas os autores do estudo assinalam que o setor de transportes ainda não recuperou os níveis pré-crise. A consequência desse reaquecimento da economia e do planeta é que se torna cada vez mais distante o objetivo ideal de limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau. Madagascar é o primeiro país vítima da fome ligado ao aquecimento global. O alerta foi feito por um funcionário do Programa Mundial de Alimentos. O vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos em Madagascar, Aduino Mangoni, afirmou que 30 mil pessoas sofrem com a fome na metade sul da ilha, situada perto da costa sudeste da África. A região é afetada por uma seca sem precedentes em 40 anos e mais de 1,3 milhão de moradores sofrem de desnutrição aguda. Aduino relatou a situação em uma videoconferência durante uma reunião das Nações Unidas em Genebra. Segundo ele, é a primeira fome causada pelo aquecimento global devido às atividades humanas. Ainda de acordo com o vice-diretor, é também a única fome relacionada à mudança climática na Terra, ressaltou, destacando que as que afetam o Iêmen, o Sudão do Sul e a região etíope de Tigré hoje são causadas por conflitos. A próxima colheita só ocorrerá em 6 meses e a situação até lá vai se agravar ainda mais, alertou. Aduino Mangoni lembrou que 500 mil crianças já sofrem de desnutrição, 110 mil delas de forma grave ou aguda e estão a um passo da morte. O Programa Mundial de Alimentos precisa de 69 milhões de dólares para lançar a assistência necessária nos próximos 6 meses. Muito triste. Olha, no Sudão, milhares de pessoas protestaram contra o golpe de Estado no país. A repressão já deixou dezenas de mortos e feridos. O protesto realizado na capital e em outras cidades do país africano foi marcado por palavras de ordem contra o exército. Um sindicato de médicos informou que pelo menos 2 manifestantes foram mortos pelas forças de segurança. A resposta do exército será observada por todo o mundo, alertou uma autoridade dos Estados Unidos. Apesar dos mortos e mais de 170 feridos pela repressão desde o golpe, o risco de um novo banho de sangue neste país dizimado por conflitos não abalou a determinação dos manifestantes. Em uma nação governada quase sem interrupção pelos militares em seus 65 anos de independência, a rua decidiu enfrentar o general Burhan, que dissolveu as instituições do governo de transição e prendeu a maioria dos líderes civis. E uma notícia para os fãs da boa música. O grupo sueco ABBA lançou um álbum pela primeira vez, quase 40 anos depois da separação. Haverá um show digital em Londres no ano que vem. O figurinista do grupo reviveu lembranças dos looks icônicos do quarteto, direto do Museu do ABBA em Estocolmo, na Suécia. And these leotards, they were actually just like esses colãs eram como símbolos das cores que obtivemos do gelo. Se você for para as partes do norte da Escandinávia e em algumas épocas do ano, quando o sol está se pondo, você não consegue ver as cores do arco-íris no gelo. Você consegue esse tom azulado, essas cores lilás e até rosa. Por isso são um fenômeno típico da luz nórdica. Lilac and even pink colors. And this is what it should be. So it's actually a typical Nordic light phenomenon. Ove Sandström começou a colaborar com as superestrelas do pop nos anos 70.
O ABBA ficou famoso pelas melodias Chiclete e Traje-Skit. I was also inspired by the circus outfits, because you see, when I was a young child, I was growing up. Eu também me inspirei nas roupas de circo, porque quando eu era criança eu cresci num lugar onde o circo vinha sempre e todos os anos. E eu vi aqueles artistas fantásticos. Se você fechar os olhos, poderá ver facilmente como se vestem os artistas circenses, com gravatas, tricô, colã, capas e lantejoulas. É um mundo de fantasia infantil e isso ficou na minha cabeça. And that stayed in my brain. A lendária banda está construindo em Londres um espaço que vai receber a partir de maio um espetáculo que inclui avatares digitalizados dos 4 membros. O quarteto vendeu mais de 400 milhões de álbuns ao longo de meio século. Uma empresa apresentou um óculos de realidade aumentada que pode ser usado em diversas áreas do cotidiano. Vamos conhecer. A CEO da Magic Leap, Peggy Johnson, deu uma amostra de como o futuro pode parecer no metaverso. A empresa apresentou um protótipo de óculos com realidade aumentada durante a conferência anual de tecnologia Web Summit em Lisboa. Quando você pensa nisso, vemos que a realidade virtual nos coloca em um dispositivo e logo estamos em outro mundo. Mas com a realidade aumentada, você coloca um dispositivo e permanece em seu mundo, mas aumenta ele com conteúdo digital. Acho que a realidade do metaverso seria poder colocar nossos óculos enquanto andamos pela cidade e pode ver as avaliações de restaurantes e o cardápio. A realidade aumentada pode ser útil em diversas áreas e setores do cotidiano. A tecnologia já foi aplicada na medicina por médicos cirurgiões que tinham como objetivo separar um par de gêmeos siameses. Quando utilizadas, as informações saltam diante dos olhos dos usuários. Até o momento, a experiência de muitas pessoas com a realidade aumentada se limitou a jogos como Pokémon Go ou pelo uso de filtros em imagens. Em outubro, a companhia, com sede na Flórida, anunciou que arrecadou mais 500 milhões de dólares para financiar o Magic Leap 2, mais leve, previsto para ser lançado em 2022. Um museu em Rotterdam, na Holanda, abriu o próprio depósito para o público. São cerca de 150 mil obras que serão vistas pela primeira vez. Olha só. Com a abertura do depósito do Museu Boijemans van Beuningen, tornará acessível ao público toda a coleção de arte reconhecida internacionalmente. Os museus de todo o mundo geralmente exibem apenas 6 a 10% de suas coleções. O restante fica na reserva técnica. O museu rompe com essa tradição oculta e torna visíveis todas as obras de arte invisíveis, trazendo uma inovação mundial. Com o icônico depósito de arte espelhado, que contém mais de 150 mil artefatos que estão localizados no coração da cidade de Rotterdam. Neste edifício, a coleção pode ser vista em massa e o cuidado, manuseio e restauração de artefatos tomam o centro das atenções. O visitante pode observar o que acontece nos bastidores de um museu, o que acarreta a conservação e o manejo de uma coleção. Todo esse cuidado tornou-se parte do programa público. Além dos vários espaços para armazenamento e cuidado, a reserva técnica de arte acomoda vários compartimentos privados e a uma altitude de 34 metros há um restaurante e espaço para eventos, bem como uma floresta no telhado. A venda de ingressos online já começou por meio do site do museu. E por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.